Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. Encerramos aqui o bloco anterior falando da pesquisa eleitoral e os números estão tendo uma modificação. A gente percebe uma polarização um pouquinho mais distante agora. E, Kleber Lima, você finalizou aqui falando sobre Moro. Algumas pesquisas, o resultado era de que Moro estava com 10%, depois uma outra aparece com 8%, enfim, está oscilando nesse percentual. Você acredita que Moro, com o discurso anticorrupção e mais um que ele já agregou, de combate à miséria, à pobreza, criticou também o governo federal, ele disse o seguinte, olha, o governo federal, ele não tem uma política definida para poder trazer aí uma luz para a economia, ou seja, Moro está entrando nessa seara sensível, ele sabe, ele tem todo um trabalho de assessoria, está acompanhando ponto a ponto as fragilidades do governo federal e até o momento ele pelo menos tem essas duas bandeiras, não passou, viu? Não evoluiu para uma terceira. Então combate à corrupção, claro, ele cresceu por isso no passado como juiz da Lava Jato e agora ele está tentando trazer para si essa camada mais vulnerável economicamente falando, querendo dizer o seguinte, que o governo precisa ter uma medida mais séria para realmente resolver essa situação econômica difícil, atendendo principalmente a camada mais vulnerável. Ele vai crescer, ele pode crescer com esses dois discursos apenas ou vai ter que trabalhar muito mais? Ele tem que se popularizar mais, né? O Moro ainda é muito restrito, ele tem uma fachada de burguês, né? Cara de pequeno burguês, assim, não chega a ser um intelectual brilhante, porque ele tem aquela dificuldade de fala, ele recalcitrante para falar. Nisso aí, o Bolsonaro e o Lula dão de 10 nele, eles falam com mais ênfase e tal. Ele está aprendendo isso, mas ele, como eu disse, ele retira do Bolsonaro essa bandeira do anticorrupção, né? Isso é dele. Foi ele quem julgou, por mais que tenha sido anulado tudo que ele julgou, mas o que fica, né, no imaginário das pessoas é que ele foi um juiz corajoso, sim, justiceiro, xerifão, né? Ele e o Deltan Dallagnol. Essa pesquisa que foi divulgada ontem nos principais veículos de comunicação do Brasil, ontem à noite, ela é do instituto chamado IPEC, que tem até um IPEC aqui em Cuiabá, que é do saudoso João Albert, hoje é tocada pela família dele, pelo Jorge, os sobrinhos. Mas esse IPEC que a gente está falando é uma empresa que foi montada, Luciano e Daniel, por ex-funcionários do Ibope. O Ibope foi vendido, né? Não chama mais nem Ibope, chama Kantar, né? Uma empresa inglesa, se não me engano. E, então esses ex-funcionários do Ibope, que são pessoas altamente qualificadas, né, no ramo de pesquisas, decidiram montar o IPEC com esse viés mais de pesquisa de opinião mesmo, pesquisa política, sem pesquisa de audiência, sem pesquisa que era, isso ficou com a Kantar, né? Hoje quem faz pesquisa de audiência hoje de televisão, de rádio no Brasil é essa Kantar, quem tem a expertise, toda a expertise do Ibope, ela comprou. E nessa pesquisa, foi feita agora de 9 a 13 de dezembro, 2.000 e poucos entrevistados, ela mostra o seguinte resultado, num cenário com todos os nomes que estão sendo cogitados aí, Lula 48, Jair Bolsonaro 21, Sérgio Moro 6, empatado com o Ciro que tem 5, tecnicamente. Então nesta pesquisa, que é a mais abrangente, desde que o Moro se apresentou como pré-candidato, ele não explodiu ainda, não aconteceu, como a gente chegou de ver umas aí, mais ligadas a segmentos que apoiam o Moro mesmo, né? Que já estava com 11, 12, alguns já até dizendo 15, mas essa aqui é mais abrangente, ainda não, ele ainda está ali cabeça a cabeça com o Ciro. Ele já está do tamanho do Ciro. Gente, olha só, desculpa te interromper, Kleber Lima, Daniel, tem uma operação acontecendo nesse momento. Quem vai trazer informações para a gente ao vivo é o repórter Oliveira Júnior. Oliveira, onde você está e que operação é essa? Conta para a gente. Bom dia para você, para a sua equipe, Oliveira. Bom dia, Luciana. Bom dia, Kleber. Bom dia, Daniel. Você que acompanha o Notícia de Frente em todo o estado de Mato Grosso. Estamos aqui em frente ao Complexo Miranda Reis, ao lado da delegada Ana Cristina Feldner, que está com este abacaxi
né, este inquérito da Grampolândia Pantaneira, o escândalo que surgiu no ano de 2014 e 2015 no governo Pedro Taques, que terminou denunciando não só o governador, o chefe da Casa Civil, Paulo Taques, primo dele, que chegou a ser detido, né, policiais que foram a julgamento, várias pessoas envolvidas numa arapongagem de escutas telefônicas que incluíam até jornalistas, inclusive o Muvuca, que era monitorado, até já faleceu, né? Passado todo esse tempo, o processo continua e hoje mais uma fase da operação deflagrada com o nome de reset, ou seja, aquele botão no computador quando você aperta e desliga tudo. E estes alvos de hoje, um homem e uma mulher, são servidores públicos que atuavam no protocolo da Casa Civil. Quem são eles, delegado? O que é que eles faziam? Bom dia. Nós tivemos um problema aí na transmissão do repórter Oliveira Júnior, bem no momento em que ele ia entregar para a gente os nomes, os alvos dessa nova fase da Grampolândia. Se a gente conseguir restabelecer o sinal, nós vamos trazer essas informações. Olha, eu fiquei aqui na dúvida, né, e também no suspense. Daqui a pouco a gente traz mais informações, então, sobre a Grampolândia. Mas enquanto a gente não tem esses dados ainda, o repórter vai trazer para a gente. Eu vou pedir para você, por favor, Kleber Lima. Tive uma interrupção porque a gente precisava chamar ao vivo aqui o repórter Oliveira com esse furo de reportagem. Oliveira lá sozinho com a delegada para trazer todos os detalhes de mais uma fase em desdobramento em relação à Grampolândia lá do ano de 2014, é isso que ele falou? Não, desculpa, gente, depois ainda, 2016, acredito. As escutas ilegais clandestinas teriam ocorrido durante as eleições de 2016. 16, isso. Né? Mas a operação aconteceu em 2017. 17, tá certo, Kleber. 17, já... Vamos esperar então o Oliveira trazer as informações. Eu gostaria muito que você pudesse concluir então a sua avaliação sobre as pesquisas eleitorais. E você destacou aí Ciro não sobe 5%. Ciro e Moro empatados em terceiro lugar com 6 e 5. Aí, daí para baixo, que a gente discutia aqui, terceira via, daí para baixo ninguém tem nenhum desempenho consistente. A pesquisa ouviu André Janone, e esse aqui eu nem sei quem é, André Janone. João Dória, 2, André Janone, 2, Cabo Daciolo, 1, Simone Tebet, 1, Alessandro Vieira, Felipe Dávila, Leonardo Péricles e Rodrigo Pacheco com 0. Não tiveram nenhum voto na estimulada, né? E tem uns destaques que eles fizeram aqui por segmento, que eu quero ler rapidinho, até o Oliveira voltar, Luciana. Fala assim, as intenções de voto do ex-presidente Lula, eu estou lendo aqui o relatório do IPEC que eu recebi, não é de nenhum veículo, é o relatório. Relatório do IPEC. As intenções de voto do ex-presidente Lula são mais expressivas entre os que avaliam a administração de Jair Bolsonaro como ruim ou péssima, que a gente estava dizendo antes. Sim. O Lula tem 68% entre esses. Aqueles que residem no Nordeste, o Lula faz 63% entre eles. Os que residem em cidades que fazem parte das periferias das capitais, as regiões metropolitanas, né? 55%. Os católicos, 54% dos católicos estão votando para o Lula. E as intenções de Lula, de voto em Lula, são maiores quanto menor for a renda mensal e a escolaridade dos entrevistados. Os mais pobres estão votando com Lula. Ele obtém 32% entre os que têm uma renda familiar mensal acima de 5 salários mínimos e atinge 57% entre os que têm renda familiar de até um salário mínimo. Já o presidente Jair Bolsonaro, ele tem as melhores intenções de voto, as maiores, entre os que avaliam a sua administração como ótima ou boa, óbvio, quem aprova vota, costuma ser a tendência. Os moradores da região norte e centro-oeste, onde nós outros estamos, e sul. Norte e centro-oeste ele faz 29% e no sul 27%. No geral tem 21%, para vocês entenderem o tanto que ele cresce aí. E observa-se que as menções ao presidente aumentam quanto maior a renda mensal e a escolaridade dos entrevistados. Passa de 14% entre quem tem renda de até um salário mínimo para 30% entre os que têm renda acima de 5 salários mínimos. Os mais ricos estão votando com ele. E obtém 18% das menções entre quem tem o ensino fundamental e atinge 25% entre os mais escolarizados.
Já o Sérgio Moro, que eles destacam aqui, fazem um destaque para o Sérgio Moro, que ele está melhor entre os eleitores que residem na região sul, que é a região dele, né? Lá ele faz 11%. 11%. Lá no sul. Tá, no sul. Estou entendendo que no sul está aí São Paulo, Paraná Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Olha, Daniel, podemos até entender que eleições mesmo, elas são definidas até um dia antes, né, do pleito. É cedo ainda para falar, mas de acordo com os números, vamos tentar entender então quem pode ir para o segundo turno, porque quem vota em Jair Bolsonaro também vota no Moro. Ou você acredita que nesse momento, quem tem que migrar já migrou, a gente pode ter uma surpresa? Acho que apesar da queda de popularidade que é bem acentuada, o presidente tem a máquina administrativa à sua disposição. Desculpa, Okay, agora eu vou te interromper, Daniel, porque vamos restabelecer o sinal aí com o repórter Oliveira Júnior, que ia trazer os nomes, os alvos de mais essa fase da operação que envolve a Grampolândia Pantaneira. Oliveira, traz os nomes pra gente, por favor. É um homem ou uma mulher? Pois é, Luciana, a Operação Reset, que foi deflagrada esta manhã com 2 alvos, um homem e uma mulher, funcionários do protocolo da Casa Civil, desde 2014 e 2015, quando explodiu no país esta maracutaia, esta arapongagem, escutas telefônicas, que foi batizada de Grampolândia Pantaneira. Teve policiais, militares, coronéis que foram julgados no âmbito militar, né? O secretário-chefe da Casa Civil, na época, Paulo Tac, chegou a ser preso, usou tornozeleira, mas na verdade está todo mundo solto. E a pandemia atrapalhou as investigações. E hoje a polícia voltou a trabalhar neste caso. Estou ao lado da doutora Ana Cristina Ferdner, que tem informações sobre esses 2 alvos. Quem eram e por que desses mandados de busca e apreensão na casa deles. Que crime eles cometeram, doutora? Bom dia. Bom dia. Eles estão envolvidos na fraude do protocolo, né, que foi quando, então, o secretário de Segurança Pública, o Dr. Mauro Zac, ele protocoliza a ação, a denúncia formal, né, com 251 páginas. Esse protocolo, esses papéis, essa denúncia formal, ela desapareceu, tanto física como virtual. No protocolo você insere e esses 2 funcionários são os que deixaram, que tem a senha. Quem são os funcionários, doutora? É o Rosivaldo e a Rosângela. Eles quem entraram com a senha para fazer as alterações de exclusão e de alteração de cadastro. Ou seja, eles cometeram um crime, inclusive prejudicando as investigações, né? Com certeza. Além disso, foi pedido também uma cautelar de afastamento, porque houve no âmbito administrativo um PAD, onde o Rosivaldo foi sugerido a pena de demissão. Pela lei, são instâncias diferentes, o administrativo como o criminal. O administrativo segue por lei, o rito é ir para o governador e ele tem o poder discricionário de validar ou não. O atual governador entendeu que deveria ser arquivado o PAD, mesmo com essa sugestão de demissão, arquivou e retornou ele a ser chefe de protocolo. Isso trouxe complicações para a investigação, porque nós precisamos solicitar alguns documentos e esses documentos vinham assinados pelo próprio investigado. Mas isso é muito grave, delegada. É a mesma coisa você ter um ladrão dentro da sua casa e falar, não, continua roubando aí. Nós achamos assim que isso realmente complicava as investigações, porque como que o principal suspeito é quem vai estar ali no setor onde ele houve, né, toda a situação, a fraude, e ele ainda que vai ser o detentor de nos passar as informações oficiais, né? Se há alguma nova subtração de algum novo documento que a gente esteja solicitando, isso realmente é uma afronta à investigação, né? E aí nós citamos, então, representamos para o juiz uma cautelar de afastamento. Ela foi deferida também, o servidor não pode mais retornar nem ao protocolo, nem ao arquivo, ele tem que ser realocado. E ele também tem proibições de falar com outras pessoas, como José Adolfo, Paulo Tax e outras pessoas. Ele tem proibição de falar com o atual governador também? Não, o atual governador não é investigado, ele não tem relação com a Grampolândia, até então não tem nenhuma investigação. A questão foi ele ter sido reconduzido, renomeado ao cargo que ele ocupava antes, né? E isso realmente não coaduna como uma investigação com lisura.
Então, nós solicitamos para o juiz esse acautelar de afastamento. Nós estamos no final do programa, doutora. Vou fazer só mais uma pergunta. Em que pé está esse inquérito? Falta muito tempo para concluir? Nós já estamos na fase final, caminhando para as finalizações, mas ainda tem pessoas para serem ouvidas e tudo depende muito, se novos fatos acontecem, né? Essas investigações, elas sempre nos surpreendem. Quando a gente acha que não, que já está indo para um caminho, vem uma aplicação para o STJ. Quando a gente acha que já está indo, vem aquela Operação Esdras, né? Agora também, de uma certa forma, essa também é uma contemporaneidade que a gente não contava com ela. Obrigado, doutor. Desculpe encerrar, porque nós temos que ir para a rede agora. Obrigado, gente. Bom dia para vocês. Até amanhã. Obrigado, Oliveira Júnior, pelas informações. Olha, outras informações sobre a Grampolândia em nossos telejornais, tá? Agora eu vou pedir aqui para o Daniel, por favor, concluir a avaliação que você estava falando. Daniel, temos apenas 2 minutinhos, mas, por favor, conclua a sua avaliação sobre a pesquisa. Sim, embora haja essa queda acentuada de popularidade, o presidente continua tendo acesso à máquina administrativa, né? E, assim, anúncios como esse de queda da gasolina, melhorias na economia, eu acho que esses são grandes cartazes para que ele se credencie, para continuar aí, né, credenciado para chegar no segundo turno. Na minha opinião, ele ainda é um forte candidato a chegar ao segundo turno junto com o ex-presidente Lula. Obrigada, Daniel. Então, o seu entendimento é que ele tem que fazer a lição de casa, dá tempo ainda, afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro tinha uma multidão aí, um país dividido, estava ao lado dele, mas diante dos fatos, ele acabou perdendo essa popularidade, mas não quer dizer que não haja tempo hábil para ele reverter. Você já disse, mudança de comportamento, agora citou aí a questão econômica, e são lições de casa que o presidente tem que fazer. Ele não tem boa fama de ouvir, né? Ele é muito impulsivo, a gente sabe disso, mas quem sabe as eleições se aproximando, ele consiga aí de alguma forma ter uma mudança, uma repaginada para conquistar então essa parte do eleitorado que ele perdeu, né? É uma perda dele, provocada pela postura, por aquilo que ele acredita, ele sendo ele. Isso. Tem dado esses sinais aí, o Auxílio Brasil é um grande trunfo também eleitoral para o ano que vem, né? Então a gente não pode perder de vista isso, esse poder que isso vai ter para o ano que vem. Tá certo, gente. Olha, o programa acaba aqui, mas eu quero mandar um abraço, um beijo especial. Sabe para quem, gente? O Luiz Serafim, todos os dias aqui na audiência. Ele que cuida aí com muito carinho de uma instituição muito importante, tá conosco aqui todos os dias. Um abraço para você, Luiz Serafim. Até amanhã, hein, gente? Lá no Engordador. Às 6 horas em ponto. Luiz Serafim, lá do Engordador. É isso mesmo, gente. Várzea Grande. Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.